Jogos. Jogos são obras de arte, isso não tem como negar. Com as suas exceções. Tá, vamos começar de novo. Independente se eles são feitos com foco em ação, puzzles, corrida, esporte, terror, estratégia. Você entendeu? A questão é que quando a gente pensa em personagens que têm algum apego emocional, um bom desenvolvimento, são jogos normalmente focados na história. E obviamente o jogo não precisa ter um desenvolvimento de personagem para ser bom. Só se ele tiver um foco narrativo. Dark Souls, por exemplo, o personagem que você criou, ele tá ali, mas não tem nenhum tipo de opinião ou personalidade, porque o foco em si ali é a gameplay. Antigamente também, por não ter muito dos personagens desenvolvidos mentalmente, psicologicamente, era muito importante para os personagens que eles tivessem um visual muito interessante. E não, eu não tô falando desse tipo de visual, Pedro. Tira a mão daí. Um visual que gerasse impacto era uma boa primeira impressão para um personagem naquela época, já que eles não podiam ter falas gigantescas, coisas muito marcantes, por não terem linhas de diálogo naquela, pela limitação mesmo. Personagens mudos tipo Link tem uma certa magia por trás, porque apesar deles serem mudos, eles têm uma personalidade, você tenta imaginar algo pra eles por serem personagens muito famosos e por passarem por situações muito marcantes, então você acaba tendo a empatia com aquele personagem. Mas diferente do Tanso do Far Cry 5, que você nem sabe quem é, você cria e todo mundo, é você é o tal cara, e você fica, não, eu não sou o tal cara, vai lá dar um tiro pra mim, ou você vai lá dar um tiro pro cara e dá bajuquinha e 3 tampinhas de garrafa. Ok, hora do pão de mel, professor, vamos lá. Quem me conhece sabe que eu sempre digo, por mais que existam meme, jogo, filminho, jogos no geral, mas obviamente os que tem foco narrativo tem muito cinema neles, tipo, muito. E pra você ver que um personagem é bem desenvolvido, é a mesma regra do cinema. A jornada do personagem numa história, o ponto A até o ponto B da jornada dele, precisa ter um significado. Um jogo que o personagem começa com uma mentalidade e termina do mesmo jeito, fica mais difícil de ter um apego por ele, você perde o impacto. Porque dá a impressão que toda aquela jornada, todas as suas horas jogadas, dias jogados, tudo que aconteceu, não teve impacto nenhum na vida do cara, sabe? O mais comum que se vê é a famosa jornada do herói. Alguma coisa, qualquer coisa no universo daquele game chama o personagem pra uma aventura. E quando eu digo qualquer coisa mesmo. É só ver o trailer de Forspoken, que literalmente suja a porra de um portal do nada e leva a mina pra outro mundo. Vai ter algum conflito no meio daquela jornada, onde o herói vai mudar a forma como ele vê o mundo e se tornar uma pessoa melhor. Tá bom, com esse exemplo na tela, a gente pode trocar de melhor pra diferente. O ponto é que a pessoa precisa mudar de alguma forma. Enfim, eu vou te contar um segredo sobre o desenvolvimento de personagem que depois disso você sempre vai ficar analisando isso quando for jogar qualquer coisa. Um personagem ele tem duas coisas na cabeça dele: o que ele quer e o que ele precisa. O ponto principal no seu desenvolvimento é quando ele descobre o que ele precisa e não o que ele quer, diferente do começo da história. Normalmente. Personagens bem desenvolvidos como a Ellie de The Last of Us Part 2 ou Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2 são diferentes dos bonecos meio papelão de Skyrim. Esses você se apega mais pela gameplay ou odeia eles pela gameplay, tipo um serzinho chamado Fayandal que te dedura por qualquer merda e no final você tem que ver 35 batalhões da PM correndo atrás de você do nada. Os personagens mais antigos como a sua mãe... Os personagens de Mortal Kombat eram mais desenvolvidos pela gameplay também. Porque você se achava muito foda porque sabia ficar apertando o mesmo ataque com aquele boneco sequelado e achava o personagem incrível por causa disso. Hellblade é um ótimo exemplo porque é um jogo total focado na narrativa. A Senua ela quer trazer o marido dela de volta, mas não é uma coisa que ela precisa, que no caso seria a superação do luto. Mas vale lembrar também que o personagem ele não precisa entender o que ele precisa, sim, eu disse precisa 2 vezes, para ter algum tipo de desenvolvimento. Acontece de personagens que por conta dos seus problemas vividos antes ou durante aquela obra, a vontade dele de buscar o que ele quer vai superar o que ele precisa. Assim trazendo um final ruim ou melancólico, quando o personagem descobriu o que ele realmente precisava quando já era tarde demais. Ou nem conseguiu enxergar, às vezes só ficou claro pro próprio jogador. E isso nos leva a The Last of Us Parte 2. The Last of Us 2 é o melhor exemplo de apego e desenvolvimento de personagem por fazer algo que poucos jogos conseguiram fazer: deixar os jogadores cegos. Não nesse sentido. A Ellie fica presa em buscar o que ela quer, até o final do jogo. Ou quase até o final. Ela só descobre o que ela precisava literalmente no último momento. Que se fosse por mais um segundo já seria tarde demais pra ela enxergar o que ela precisava. Ela ia ficar arrependida pro resto da vida. E muita gente odeia esse final até hoje por causa disso. Porque os jogadores também não conseguiram enxergar o que a Ellie realmente precisava, junto com ela. Mas na última gota a Ellie percebe e o jogador não. E olha lá, o cara acha que o final de The Last of Us 2 devia ter escolha, mano, que otário.
Uma coisa que eu odeio no mundo dos jogos, e não, eu não tô falando da EA ainda, são os personagens mudos, ou os NPCs mudos. Esses tempos eu fui jogar o One Piece World Seeker e me deparei com NPCs que simplesmente não falavam, mas apenas ficavam fazendo grunhidos e sons bizarros, tipo, hey! Aí aparecia lá. Cara, como que eu vou me pegar por personagens que só fazem grunhidos assim? Sem ofensa pro pessoal que faz guerra de console no Twitter. Mas se fosse pelo menos nas missões secundárias apenas, mas não. Tinha na missão principal também. Como caralho você quer que eu entenda isso pra um jogo que custa R$250? Meu irmão, você está louco? A franquia Devil May Cry. O foco dela é tanto em gameplay quanto em história, mas os personagens de TMC, eles não são bem desenvolvidos e isso não necessariamente é uma coisa ruim, porque é o estilo do personagem Beré, sabe? Ele já começa no auge e ele termina no auge. A questão é que o Dante nunca mudou o jeito dele, do primeiro jogo até o último. Eles tentaram dar um desenvolvimento pro Nero, ele tem certos conflitos durante a história, mas ele termina da mesma forma que ele começou. E é melhor nem lembrar do Virgil, que no final do nada decide ajudar a selar o portal só porque ele queria lutar mais. E por falar em quem quer lutar mais, vamos falar de quem quer lutar de menos. God of War de 2018. Caralho, eu tô bom nos ganchos, fala aí. Nos primeiros God of War não existia nada que fizesse o Kratos enxergar o que ele precisava. Era o foco inteiro na sua vingança e foda-se o resto. Começava o jogo puto e terminava puto. Podia estar acontecendo um apocalipse e o moleque não para. No God of War de 2018, o passado do Kratos ainda existe, então ele tem um peso nas costas. Mas dessa vez ele tá aberto a mudanças. O fato dele ter tido uma esposa que faleceu, um filho, tentar evitar essa sede de ódio que ele sempre tem, o jogo já começa com o Kratos sabendo o que ele precisa. Porque o que ele queria, ele foi buscar nos jogos passados e isso não trouxe nada pra ele. Então a jornada é essa. O conflito é quando ele tenta evitar que o Atreus acabe se tornando a mesma pessoa horrível que ele já foi. E obviamente isso não vale só pro protagonista. Vale tanto pra personagens secundários ou até vilões como esse que tá aparecendo na sua tela, que pra mim é um dos vilões mais desenvolvidos da história dos jogos. Bom, os vilões. Essa é a minha parte favorita. De vilão eu quero usar como exemplo o Mr. X, o maior vilão do mundo dos jogos. Ver aquela mistura de gogo boy masoquista com chapéu de agiota é realmente muito tenebroso. Ainda mais se estiver perseguindo quase o jogo todo, querendo ou não, o trauma faz você se apegar ao vilão. Porque você acaba lembrando daqueles sustos que ele te deu de madrugada tentando dar em cima da sua namorada.